Olá Letícia, tudo bem? Este vídeo será o mais prático de todos. Irei trabalhar de fato as planilhas nas análises horizontais e verticais. Eu vou explicar bem didaticamente, vai ser bem tranquilo de você realizar. Todos os seus arquivos estão no Drive, estão aqui as aulas e as planilhas. Bem tranquilo de acompanhar. Eu diria que essa aula é a mais prática, eu não vou focar tanto na teoria, porque as outras já estão focadas na teoria. Então, a unidade 4 ela apenas quer saber a ideia do passivo, ela trabalha com a ideia de endividamento, porque uma empresa para crescer precisa se endividar. A Plantasul, a Letícia, a Coca-Cola, a Apple, para fazerem dinheiro precisam pegar dinheiro empréstimo. Então todo mundo tem obrigação, dívida que tem que ser paga, essas dívidas têm dívidas que são pagas no curto prazo, dívidas de longo prazo, e a ideia desses indicadores é saber qual a relação das dívidas com o que você tem. Você não precisa decorar esses nomes, GG, CT, isso é viagem. O importante é você entender para que serve o patrimônio, né? Como ele está sendo aplicado. Então, por exemplo, grau de garantia de capital de terceiro. Ó. O que é um grau de garantia de capital de terceiro? Quem é o capital de terceiro na sua empresa? Isso aqui é o balanço da Pfizer, por exemplo. Ó. Você vai lá. O capital de terceiro é o patrimônio líquido. Por que a gente colocou o patrimônio líquido aqui? Porque o patrimônio líquido é aquele dinheiro que os sócios colocam para a empresa existir. Ó, capital social integralizado adicional. É o dinheiro que os sócios colocam para a empresa poder existir, digamos assim. Então, para a empresa existir, colocaram aqui os valores, 88 milhões, por exemplo, ou bilhões. O grau de garantia está dizendo, se eu pegar meu passivo circulante mais o não circulante, o que é o passivo circulante mais não circulante? Todo passivo, se eu pegar todo o passivo da empresa e comparar com o dinheiro que é devido aos sócios, se eu comparar o patrimônio da empresa com o dinheiro que é dos sócios, a gente paga tudo? A empresa paga tudo só com sócio? Onde isso é interessante? No direito. No direito você estuda que quando uma empresa vai à falência, dependendo do tipo de forma que houve a gestão, os sócios vão responder com o capital deles. Então, o capital dos sócios vai ser quitado para pagar todo mundo que a empresa está devendo. Por exemplo, a Pfizer. A Pfizer, para fazer dinheiro, ela tem passivo. Ó, o endividamento. Os valores estão em bilhões. Então, é 37 bilhões, 4 bilhões. A Pfizer pegou imposto de renda que ela tem que pagar. A participação de acionistas, que em compração da Pfizer tem direito a lucro e dividendo, ela tem que pagar essas pessoas. Por que ela tem que pagar? Porque os acionistas deram dinheiro antes para a empresa crescer, agora eles querem uma taxa. Ó, dívida de longo prazo, a Pfizer pegou dívida de longo prazo para crescer. Toda empresa vai ter dívida. É assim que a empresa gira o dinheiro. Ela pega a dívida, faz mais dinheiro e paga a dívida, e pega mais dívida e faz mais dinheiro. Então, por exemplo, o grau de garantia de capital de terceiro é isso. Se eu pegar todo o passivo circulante no circulante, que vai ser o passivo total, total passivo é o circulante, mas não circulante. Se eu pegar esse total passivo, eu consigo pagar esse passivo com patrimônio líquido? Ó, aqui, ó, patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro dos sócios, né? Patrimônio líquido, vamos lá. Patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios. Vou selecionar aqui. Qual a relação desse dinheiro com um ativo? Com um ativo imobilizado, ativo fixo. Quanto do dinheiro dos sócios, que é só deles, que é o que restar do patrimônio líquido, né? O que restar da empresa paga as dívidas de toda a empresa. O que resta que é devido aos sócios? Quanto disso é ativo fixo? Você vai pegar o ativo fixo, ó, o ativo fixo, aqui, total do ativo. Aí você tem o ativo imobilizado aqui, ó, imobilizado líquido. Você tem 15 bilhões em ativo imobilizado, são os prédios, instalações da Pfizer. Qual é a relação disso com o patrimônio líquido? A gente pode fazer a conta. Igual, você vai pegar o total do ativo, clica na célula e vai dividir pelo total do patrimônio líquido. Vamos ver. O ativo é 2,43% do patrimônio líquido. O total do ativo. Agora vamos ver só o imobilizado. O imobilizado é quanto? É muito menos, ó. 24%, 0,24%, ou seja, para cada R$1 de dívida, que é na verdade o dinheiro dos sócios, para cada R$1 do patrimônio líquido, nós temos 0,24 centavos em valores que são imobilizados. Então você vê que o patrimônio líquido dos sócios é muito maior do que o imobilizado em estrutura. Isso aqui, por que ele está querendo saber imobilizado? Isso aí são os prédios, o maquinário da empresa, as instalações. Se a gente quitar as instalações,
veja que o patrimônio líquido ainda é muito maior, então os sócios estão bem, porque eles têm mais dinheiro do que o custo das instalações. Isso é importante, eles não dependem de matar todas as instalações, vender tudo para conseguirem gerar lucro, gerar dinheiro. Bem, então eu vou jogar direto agora na análise vertical e horizontal. Eu vou te passar essa planilha que ela é bem marota, eu que fiz. Qual é a jogada dessa planilha? Qual é a jogada dela? A jogada dessa planilha, você tem que pensar no Excel assim, ó. O Excel, análise vertical, ele está analisando assim, que eu seleciono, tá vendo? Cima para baixo. E horizontal, ele está analisando assim. Tá vendo? Ou o Excel vê vertical, ou ele vê horizontal. Ou ele vê horizontal assim, tá? Opa. Ou ele vê horizontal assim. Só excluir isso aqui. Ou ele vê horizontal, ou ele vê vertical. Não tem... Enfim, não importa. Não tá deletando, mas... Ou o Excel tem coisa na horizontal, ou ele tem coisa na vertical. Vou fazer um lance aqui. Pronto. Então os elementos, ou você vai analisá-los assim, ou deitados. Qual é o lance da jogada? Ó, análise vertical. O que é análise vertical? Alguns desses valores vão estar sendo analisados com uma base. A base é essa. Essa é a base. Se eu for analisar o ativo, eu tenho que analisar o ativo em relação ao total do ativo. Vou selecionar. Essa é a base do ativo. Vou selecionar tudo com essa cor. Cadê uma cor aqui? Tá vermelho para não ter confusão. Ó, esse é o total do ativo. Então, todos esses dados aqui estão dizendo o quanto cada um dos elementos do patrimônio é correspondido pelo ativo. Quanto cada um dos elementos do patrimônio é correspondido pelo ativo. Veja que essa correspondência é uma porcentagem ou não. Posso colocá-la em número também. Seria assim. Sempre duas casas decimais após a vírgula, para bater com a ideia do dinheiro. Então, ó, o total do ativo circulante, ele é 0,23 do total do ativo. Então, ó, caixa, investimento, caixa equivalente, investimento de curto prazo, contas a receber. Tudo isso aqui vale quanto em relação ao ativo? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Por exemplo, ó, o meu imobilizado, vamos pensar as instalações. Quanto desse imobilizado equivale ao total? Ah, vale 9% do total. Isso aqui te dá a estrutura da empresa. Mas sempre na análise vertical, você precisa saber que o que vai ser contabilizado são os totais. Os totais são os pontos de fixação. Você vai criar uma coluna vertical que tem as taxas percentuais. Você coloca em percentagem aqui no Excel, tá vendo? Porcentagem. Aí coloca dois casos depois da vírgula. E os cálculos dessa porcentagem, se você clicar duas vezes no Excel, ele mostra de onde vem a coisa. Os cálculos são dados por uma análise desse para esse, desse para esse. Esse número aqui, o total do ativo, ele vai dividir todo mundo no que tange ativo. O total sempre divide todo mundo. Então não tem mistério. Eu acho que essa parte com o vídeo do Nelson vendo devagar de novo, você vai pegar. Não tem muito o que fazer. É só colocar nas células. Eu vou apagar aqui para você ver. Vou apagar. Ó, investimento de curto prazo, né? O que é isso? Quanto dos meus investimentos de curto prazo corresponde ao total do ativo? De todo dinheiro que eu tenho ativo, o caixa é quantos? Bem, eu pego o caixa e divido pelo valor total. 7,92%, que eu já coloquei toda essa célula aqui em porcentagem. Minhas contas a receber vale quanto de tudo que eu tenho? Contas a receber, tá? Se eu dividisse ao contrário e fosse o ativo dividindo a conta a receber, eu saberia quantas vezes o ativo é maior que minha conta a receber. Como é o inverso, eu estou sabendo quanto menor a conta a receber é em relação ao ativo. Olha,
ela é 5,14% do ativo. E por assim vai. O importante em fazer isso aqui é que ao escrever essas fórmulas, você tem que travar a célula com F4. Você aperta F4, ela vai colocar um cifrão antes e depois aqui na barra de fórmula. Você precisa travar essa célula, porque senão vai dar problema. Se você não travar a célula, o Excel vai andar a célula e sua conta vai ficar errada. Então, por exemplo, isso aqui é uma análise das contas. Do ativo percentualmente. Eu vou voltar tudo. Pronto. Isso aqui é uma análise das contas percentualmente. Agora a horizontal, então, pensa só, sempre que é vertical você tem que escolher quem vai ser a base de tudo. Tem uma base que vai ficar sempre travada, tá vendo? Essa base, total do passivo. Você está fazendo sempre em relação ao total do passivo e do ativo, os valores. E agora a análise horizontal, você vai escolher um ano base. Nesse caso aqui, o ano base é 2017. Então, todos esses cálculos percentuais serão uma relação desses elementos com o mesmo elemento em ano passado. Você está pensando em Excel horizontalmente. Então é o elemento, vamos supor, total do ativo de 2020 em relação ao total do ativo de 2017. Total do ativo de 2019 em relação ao total do ativo de 2017. 2017 vai ser sempre um ano base, entende? Tudo que eu fizer aqui ó, vai estar vinculado a 2017. Essa célula vai trancar tudo. E aí basta você preencher uma divisão e arrastar assim, ó. Pá, arrasta tudo que ele copia a fórmula. Só não esqueça de travar a fórmula. Eu acho que essa parte, você vendo a aula do Nelson, é mais tranquilo, porque se eu for explicar aqui vai levar muito tempo. Ele tem esse vídeo bem detalhado, acredito que não vai haver problemas. Bem, basicamente é isso, não tem um mistério. Análise horizontal você apenas tem que diminuir de 1, né? Tem que diminuir de 1 que ele quer a diferença entre um ano e outro. Ele não quer quantas vezes o ano aumentou, ele quer saber quantas vezes aquilo ali é maior, ele quer a diferença, ele quer uma diferença, tá? Se eu tirar o que eu tinha e colocar o a mais, quanto acrescentou? Ele quer saber quanto acrescentou, ele não quer saber absolutamente quantas vezes é maior, ele quer saber quantas vezes é maior depois de acrescentado. Bem, eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu creio que você vai entender bem essas questões, não tem muita complicação. É só dividir mesmo. E a parte do Excel, o Nelson vai te passar isso. Na aula dele que ele gravou, a parte de divisão o Nelson te passa, é bem tranquilo. Só fazer passo a passo, não tem erro. Abração!